Quantos têm promessas da parte de Deus para a sua vida? Se você não sabe ainda, leia a palavra de Deus. Segundo os estudiosos, tem ali na palavra de Deus mais de 7.000 promessas. E todas aquelas promessas são para a sua vida. E hoje o tema da nossa palavra está aí no seu boletim, é foque nas promessas. Foque, olhe para a promessa. Porque o que acontece, irmãos? Você vai decidir para onde olhar. Ou você vai olhar para as circunstâncias ao seu derredor, para os problemas, ou você vai olhar para aquilo que Deus diz, para aquilo que o Senhor prometeu. E a palavra de Deus tem cada área da sua vida. Você encontra diversas promessas de Deus para fazer na sua vida. E olha, por que é importante você avaliar para onde você está olhando, para onde você está focando? Porque isso vai trazer resultado para a sua vida. Estava meditando sobre isso pela manhã, e o Espírito falou ao meu coração, que quando você foca o problema, e aquilo que você foca determina a sua confissão, você vai passar a falar daquilo. Quando você foca o problema, você se coloca no centro da questão. Porque você fica pensando, como eu vou resolver isso? Isso é muito difícil, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mobilizar? Então você se coloca no centro. E isso inevitavelmente vai sugar suas energias, vai drenar suas energias e você vai ficar desanimado. Por que alguns irmãos, porventura, ficam desanimados? Porque eles estão olhando para o problema, e a conversa deles sempre é sobre o problema, sobre a adversidade, sobre as circunstâncias. Mas, quando você decide, em vez de olhar para o problema, olhar para as promessas de Deus, você centraliza o Senhor. Porque quem prometeu é quem vai cumprir. E olha, o Senhor, Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas dEle. Ele não é fiel para cumprir o que eu falo ou o que você fala, mas o que Ele fala, o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Portanto, decida sempre olhar para a promessa de Deus, decida sempre falar do poder, da manifestação do poder de Deus. Não honre a circunstância, falando o quão grande, o quão difícil é essa circunstância na minha vida. Não honre a circunstância, mas decida honrar o Senhor. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior do que esse problema é o meu Deus, porque para Ele não há nenhuma impossibilidade. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. Amém, meus irmãos? E hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre a importância de você focar nas promessas de Deus. Fala assim comigo: aquilo que eu foco se torna maior na minha vida. Não é que você aumenta o problema, entende o que eu estou falando? Quando você foca, aquilo dentro de você se torna maior do que realmente é. Então, por exemplo, se o seu foco tem sido os problemas, às vezes uma adversidade no seu casamento, às vezes uma adversidade na sua empresa, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu funcionário, se o seu foco é esse, aquilo se torna grande dentro de você. Porque aquilo que você está olhando, inevitavelmente vai crescer dentro de você. Portanto, em vez de olhar para os problemas e para as circunstâncias, decida olhar para as promessas de Deus. Porque é inevitável que nós passemos por tribulações, por aflições. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Interessante que o Senhor Jesus primeiro fala assim, Ele fala de paz. Olha, é para que você tenha paz, paz. Aí Ele fala o seguinte: por que você tem que ter paz? Porque no mundo você vai passar por aflição. Ele não está dizendo que a aflição é algo permanente na sua vida, mas é inevitável, enquanto você estiver vivendo aqui nesse mundo, você vai passar por aflição. O que é aflição? Aflição é aquilo que te traz preocupação, angústia, tribulação.
É aquele momento que você vai estar debaixo de uma aflição. Pastor, e quando eu estiver passando pela aflição, qual deve ser a minha atitude? No momento que você estiver passando pela aflição, foque na promessa de Deus. Foque naquilo que Deus está dizendo acerca daquele momento que você está passando. Porque se você olhar para a promessa, inevitavelmente você vai confessar essa promessa e coisas poderosas vão acontecer primeiro dentro de você. O quê? Que independente da circunstância, você vai ter paz. Há uma paz interior que excede o entendimento humano. Por quê? Porque no entendimento humano só pode haver paz se a circunstância estiver em paz. Mas no entendimento de Deus, você pode experimentar paz, independente do que esteja acontecendo ao seu derredor. Mesmo passando por uma tribulação, mesmo estando debaixo de uma aflição, há uma promessa de Deus. Você pode experimentar de paz nestes momentos. Quando dizem amém? É por isso que a palavra de Deus vai dizer: eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. É no momento da aflição que você tem que se lembrar das promessas de Deus. Porque a mesma energia que você gasta focando nos problemas é a energia que você gasta focando nas promessas. Então decida pelo Espírito Santo de Deus a focar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida: você vai sair daqui cheio do Espírito da fé. Você não vai embora como você chegou, você está me ouvindo? Você vai sair daqui um homem e uma mulher cheio de fé. As circunstâncias ao seu derredor podem permanecer as mesmas. Às vezes você vai chegar em casa e o caos que você deixou ainda vai encontrar. Mas dentro de você algo poderoso da parte de Deus vai se manifestar. É o Espírito Santo de Deus gerando fé no seu coração. Para crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou deseja. Quando dizem amém? E qual é a palavra do Senhor para as nossas vidas? Jeremias 29, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Isso é como se o Senhor estivesse dizendo para você: olha, você não sabe de nada. Eu é que sei os pensamentos a seu respeito. E olha o que ele diz: que pensamentos que são esses? Pensamentos de paz e não de mal. Por que alguns irmãos às vezes acham que Deus está pensando mal a respeito dele? Acha que Deus, amanheceu o dia e Deus está pensando: como eu vou afligir a vida desse meu filho? Não, hoje eu vou trazer uma tribulação para ele. Não! A palavra do Senhor diz: eu tenho pensamentos de paz a seu respeito. E olha como é que o texto termina: para vos dar o fim que desejais. A promessa do Senhor é: eu vou dar aquilo que você deseja. Portanto, não deseje coisas ruins, não espere coisas ruins, não seja alguém negativo, que está sempre esperando uma tragédia, uma catástrofe, algo ruim, tem algo ruim acontecendo. Não seja desses, seja daqueles que creem na palavra de Deus. O Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito, e Ele vai me dar o que eu desejo. Aliás, Ele vai me dar infinitamente mais do que eu possa sonhar ou imaginar. Por isso meu coração se levanta com uma transbordante alegria da parte de Deus. Quantos esperam coisas boas? Seja alguém assim, que espere coisas boas, confesse coisas boas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: em quais promessas você tem se firmado nesses dias? Quais são as promessas que você tem se firmado para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida financeira? Quais são as promessas que você tem se focado nesses dias? E eu quero usar com os irmãos 4 exemplos bíblicos de homens que enfrentaram aflição, tribulação, mas mantiveram focados na promessa de Deus, naquilo que Deus disse. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Esse tempo, dessa pandemia, começou com a pandemia, já está entrando na economia. É tempo que afetou todo o planeta. E nesses tempos,
É tempo de você renovar o seu coração em fé. É tempo de você crescer em fé, que no tempo de crise, Deus vai fazer você alguém próspero. Pastor, mas como é que isso aqui, o meu ramo de negócio está tão difícil, as pessoas não querem gastar, ou o pastor está tendo muito desemprego. Não seja desses que confessem as circunstâncias, que só fala do natural. Seja do time daqueles que têm um olhar espiritual. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós e Ele é por mim, quem se levantará contra mim? Quando diz amém? É certeza de vitória. Não tenho mas. É certeza de vitória. E sabe o que o meu coração enche de expectativa? Quando o negócio começa a ficar muito ruim, né? Como veio essa pandemia aí, é aí que eu me regozijo mais, porque eu sei, meu pai está planejando coisas boas para a vida dos filhos. Deus está planejando superabundar graça na sua vida, porque quanto maior a dificuldade, quanto maior a tribulação, maior é o agir dele na sua vida. Então você tem passado por tribulação, tem passado por aflição, às vezes é grande demais, então se prepare, Deus vai transbordar graça na sua vida. Primeiro exemplo que eu quero usar com os irmãos nessa noite, é o exemplo dos espias, Números 13, versículo 1, projeta por favor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Deus deu uma ordem: Moisés, envia homens para espiar o que, irmãos? A terra. Isso aqui eu vou usar com os irmãos mais à frente. É para espiar a terra, que eu hei de dar a vocês. Em outra versão diz assim: que eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, cada qual príncipe entre eles. É interessante que o Senhor diz: eu vou dar essa terra para vocês. Antes de Deus enviar Moisés, Deus libera uma palavra para Moisés. Antes, presta atenção no que eu vou te dizer, antes de Deus fazer algo na sua vida ou através da sua vida, Ele vai te dar uma palavra. Pastor, por que Deus libera uma palavra antes de agir? Porque todos nós vamos passar por aflições, todos nós vamos passar pelo dia mau, e no dia que nós passarmos pela aflição, no dia que nós estivermos naquele dia chamado dia mau, é o dia que nós temos que nos levantar e crer naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Eu não sei se o seu problema ou a sua aflição é dentro da sua casa, em relação aos seus filhos. Talvez os seus filhos se desviaram, estão tendo uma conduta que não tem trazido, satisfação ao seu coração, enquanto pai, enquanto mãe, mas não foque naquilo que está diante de você, foque na palavra. Os meus filhos são como rebentos ao redor da minha mesa, eles são ungidos do Senhor, ungidos do Senhor. Mas eu tenho que tomar uma atitude, há algo que eu tenho que fazer, eu tenho que crer, eu creio, esses filhos são a herança do Senhor. E olha, você vai errar como pai, você vai errar como mãe, é inevitável isso. Mesmo não querendo, bons pais não querem errar com os seus filhos. Mas o que vai fazer dos seus filhos, filhos vencedores, ungidos de Deus, é a promessa dele sobre a sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, mas eu não entendo como é que Deus vai fazer? Tem o livre-arbítrio, e se Ele não quiser? O coração do seu filho não é impedimento para Deus agir. O coração de todo homem está nas mãos de Deus, e Ele inclina para onde Ele quer. O coração dos seus filhos está nas mãos do Senhor, e o Senhor tem trazido os seus filhos para a presença dEle. É isso que você tem que declarar, é a promessa de Deus sobre a sua família. E a Bíblia diz então, que esses espias foram enviados para espiar a terra, espiar aquilo que Deus ia dar para eles. É como se Deus estivesse fazendo o seguinte: vai lá ver o tanto que é bom o que eu vou dar para você.
Vai lá só olhar e encher o seu coração de regozijo. Meu Deus, Deus vai dar isso para mim, isso é muito grande para mim. E aí o povo, aqueles espias eram para voltar com o coração cheio de fé. Foram 12 espias. Mas aí o que aconteceu? 40 dias para espiar a terra. Olha lá o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Então, estava todo mundo ali esperando. Todo mundo estava numa expectativa, né? Deus deu uma palavra, Ele vai dar para nós essa terra. Como é que é essa terra? Né? Como é que é lá essa terra? Ela é uma terra frutífera. E aí, conta para nós. Estava todo mundo na expectativa. Versículo 27. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. Uau! Eles trouxeram fruto da terra. Esse fruto, irmãos, né? Era um cacho de uva, tem até algumas esculturas aí, que tinha que ser carregado nas costas, de tão grande, de tanta bonança que era aquela terra. E eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, é verdade, é uma terra que mana leite e mel, é terra boa. E aqui, ó, para provar que a terra é boa, trouxemos até um fruto. Até um fruto. O povo, porém, que habita nessa terra, percebe que o foco agora mudou? Deus falou: espia a terra, olha para a terra, eu vou dar essa terra para você. Mas agora eles tiraram o olho da terra, eles começaram a olhar para os habitantes da terra. Eu pergunto para os irmãos: Deus mandou olhar para os habitantes da terra? Deus mandou olhar qual é a dificuldade que seria para possuir aquela terra? Não, Deus mandou: olha para a terra, espia a terra. Mas agora, porque eles mudaram o olhar, o que vai acontecer com eles? Começam a mudar também a confissão. O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra no Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Começaram a relatar o mas, o porém. Agora, olha a atitude de Caleb. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, fala comigo, certamente, prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Infamar é difamar, caluniar, falar mal. O que mudou? Eles começaram o discurso falando: gente, a terra é boa demais, a terra mana leite e mel, está aqui o fruto para provar. Mas agora, porque eles tiraram o foco da promessa e começaram a olhar as circunstâncias, as adversidades, a confissão mudou. Agora a terra passa a ser uma terra que devora os moradores. Agora a terra já não é tão boa assim. Por quê? Porque mudaram o foco e começaram a infamar. A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Essa terra é boa, mas não é tão boa assim não. É tipo assim, você já conversou com, você não faz isso, mas você já conversou com alguém, às vezes ele está negociando com você um carro, né? E aí o carro é muito bom, ele quer comprar o carro, mas aí ele vê que o carro é muito caro, aí ele começa a infamar o carro. Esse carro bebe demais, consome demais, esse carro desfasa, né? Cai o preço muito rápido da tabela, mas o carro não era bom. Se Deus tem para você, continue declarando as promessas de Deus para a sua vida. Não seja alguém que vai infamar, falar mal daquilo que Deus tem para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. O seu casamento é presente de Deus para a sua vida. Não infame o seu marido. Não fala mal do seu marido. Não fala mal da sua esposa. Não fala mal dos seus filhos. Não fala mal do seu trabalho. Não fala mal da sua igreja, dos seus líderes, dos seus liderados. É Deus que deu para você. É promessa de Deus na sua vida. E quando você
olha, foca para a promessa de Deus, a sua confissão é alinhada com aquilo. Mas o que aconteceu com eles aqui? Começaram a olhar o povo, as dificuldades. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali, olha só a importância do ver. Vimos, nós olhamos. Gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. É inevitável. Do jeito que você vê, você acha que o outro está vendo também. Entende o que eu estou dizendo? Eles achavam, não, aos nossos próprios olhos nós somos gafanhotos. Irmão, gafanhoto não conquista nada. Gafanhoto é palavra de derrota. Aí porque eles se viam como gafanhotos, eles já presumiram, ele também está olhando para mim como gafanhoto. Então aprenda a se ver como homem, como mulher de Deus. Aprenda a declarar sobre a sua vida: eu fui escolhido por Deus, eu sou ungido por Deus, e o que Deus tem para a minha vida é um caminho de vitória. Eu vou prevalecer sobre tudo aquilo que vem contra mim, porque eu não vou na minha própria força, mas eu vou na dependência da força dEle. Você pode esperar só a vitória. Mas eles mudaram o foco. Por que eles mudaram o foco? A terra era boa, e agora é uma terra que devora os moradores. Porque eles tiraram o foco da promessa, Deus vai dar essa terra para nós, e colocaram o foco nos gigantes, nas circunstâncias. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que você começa a focar no problema, e você só fala do problema, só olha o problema, só medita no problema, só gasta energia no problema, vai mudar a sua confissão e vai drenar suas energias. Mas se você decide, e você vai decidir, vai tomar essa decisão pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, a tirar os seus olhos das circunstâncias, tirar os seus olhos dos problemas e focar nas promessas de Deus para a sua vida. Qual que é o problema? Que em vez de focar na promessa, como eu introduzi para os irmãos, aquilo que você foca, você engrandece. Eles começaram olhando para a terra. A terra é boa, né? A terra mana leite e mel, olha aqui o fruto dela, mas depois eles mudaram. Começaram a falar dos gigantes, começaram a focar nos gigantes, começaram a focar nas circunstâncias. Irmãos, seja qual for a adversidade que você esteja passando, porque tem tempo determinado para acabar na sua vida, você só está passando, não é para sempre na sua vida. Seja qual for, tira o foco dos problemas, tira o foco das adversidades. Não seja uma pessoa natural, seja alguém que eleva os olhos e olha para aquele que fez a promessa. Eleva os olhos e olha para onde virá o seu socorro vem do Senhor. Permaneça focado nas promessas dele para a sua vida. O que esses espias, né, esses 10, eram 12, mais 10, fizeram? Falaram da terra só um pouquinho. A terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tiveram uma confissão enorme, um falatório enorme acerca das dificuldades. Tem gente que é assim, infelizmente. Ele fala: Deus é grande, Deus tem poder, Deus é o Deus do impossível. Fala 10 segundos disso, mas gasta 2 minutos falando do problema. Só fala do problema, só confessa o problema. Fala: irmão, e Deus? Deus, eu sei que Deus pode fazer. Então confessa o poder de Deus. Quantos creem que Deus tem poder para fazer? E confesse que Ele quer fazer na sua vida. Por causa da obra de Cristo, você tem o sim de Deus para todas as suas promessas. Todas as promessas dele irão se cumprir na sua vida. Qual que é o problema às vezes que acontece com algumas pessoas? Meu casamento é uma bênção, mas os meus filhos são uma bênção, mas sempre tem um mas. Não existe esse trem de mas. Os meus filhos são uma bênção, ponto final. O meu casamento é abençoado, ponto final. Eu sou próspero nas minhas finanças, ponto final. Por quê? Porque o mas, ele anula a confissão anterior. Você começa dizendo:
eu creio, o meu casamento é abençoado, mas, aí você fala outra confissão, essa confissão vai anular a outra confissão. Permaneça fiel nas promessas de Deus, porque é só isso que vai sair da sua boca, confissão dessas promessas. Nós estamos em novembro, né? Um ano aí atípico, se passou numa velocidade, mas o ano ainda não acabou. A virada do ano é 31 de dezembro de 2020. Até lá, presta atenção no que eu vou te dizer, até lá, Deus vai transbordar milagre e bênçãos na sua vida. Você será surpreendido pelo Senhor. Você que achava que já tinha acabado o ano, às vezes a sua expectativa agora é focar no próximo ano, né? Esse ano já está perdido, esse ano está morto. Não está perdido. Esse ano você vai ser surpreendido pelo Senhor. Esse ano Deus vai liberar coisas na sua vida. Portas que outrora estavam fechadas serão abertas, escancaradas diante de você. Circunstâncias que você dizia não tem jeito, não tem como, Deus simplesmente vai mudar isso. Você vai dormir, vai estar de um jeito, e vai acordar, vai estar de outro jeito, completamente diferente. Quantos creem nessa palavra? Por que é importante você ter a confissão certa, o olhar certo? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Quero te lembrar algo nessa noite que está escrito na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porém, também a nós foram anunciadas as boas novas. O que é isso? Boas novas, boas notícias. Quantos recebem boas notícias aqui? A cada domingo o meu desejo é sempre liberar uma boa notícia para você. É liberar uma boa notícia. Como se deu com eles. Deus havia dado uma boa notícia. Vou dar essa terra para vocês. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Uau, que tragédia. Eles receberam uma boa notícia, mas aquela palavra, o que é não lhes aproveitou? Não se tornou realidade na vida deles, não aconteceu na vida deles. E por que não aconteceu? Visto não ter recebido, visto não ter sido acompanhado. Esse sido acompanhado aqui também no original é misturar. Não ter sido misturado com fé naqueles que a ouviram. A Bíblia diz que foram 12 espias que subiram para ver a terra. 10 tiveram um relatório. Outros 2 tiveram outro relatório. Pastor, por que 10 tiveram um relatório negativo e 2, somente Josué e Caleb, tiveram outro relatório? Porque 10 olharam para os gigantes. 10 olharam para as adversidades, para as circunstâncias, mas 2, Josué e Caleb, olharam para a promessa. Deus falou, eu vou dar essa terra para vocês. E aquilo determinou a confissão deles, presta atenção, aquilo determinou a confissão deles e determinou o destino deles também. Aquela geração de 20 anos para cima, nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entraram na terra da promessa. Por quê? Porque tiveram uma confissão negativa. Por que tiveram uma confissão negativa? Porque os olhos estavam focados no problema. Os olhos estavam focados nas circunstâncias. Mas Josué e Caleb fez o quê? Ele misturou a promessa com a fé. O que é misturar? Pastor, como é que eu misturo a promessa com a fé? É assim que funciona na sua vida, filho. A promessa é a graça de Deus. É Deus dando tudo para o homem que não merece. Como é que você foi salvo? É pela graça, mediante a fé. A promessa é a graça de Deus. A parte de Deus é dar. Mas você tem que misturar isso com o quê? Com a fé. A fé é você se abrir para receber. Fala assim comigo, a parte de Deus é dar. E a minha parte é apropriar. É crer. Você quer saber qual que é a sua parte? Crer. Pastor, só crer? Só crer. Faz o teste. Faz o teste.
Decida não fazer, mas crer. Decida não pensar qual é a sua parte que você tem que fazer, mas decida tão somente crer. Crer, crer. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque assim como você, eu também sou assim. Nós somos tentados o tempo todo a querer fazer alguma coisa, para resolver o problema. Mas presta atenção, inevitavelmente, todos os homens que têm uma crença alinhada, vai resultar um comportamento alinhado com aquela crença. Então, se você está crendo corretamente, você não está preocupado no que você tem que fazer, mas eu creio, a promessa foi liberada, a graça de Deus foi liberada sobre a minha vida, eu creio, isso é para mim, Deus me deu, eu vou apropriar. Inevitavelmente você vai agir de acordo com a sua crença. Você vai fazer alguma coisa, está entendendo o que eu estou dizendo? Mas não fica pensando o que eu tenho que fazer, como eu devo agir, não pense nisso, simplesmente invista energia em crer. Diga comigo, é pela graça, mediante a fé. A cura de uma enfermidade é pela graça, mediante a fé. A provisão financeira diante de uma necessidade é pela graça, mediante a fé. A restauração dos meus filhos, a restauração do meu casamento é pela graça, mediante a fé. Tudo na sua vida é pela graça, mediante a fé. Para acontecer, para a promessa dele ser aproveitada na sua vida, você precisa responder com fé. Quantos querem responder com fé ao Senhor nesses dias? Volta lá para Números, por favor. Números 3, versículo 30. Olha a atitude de Caleb. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, é certo. Essa palavra é chave, irmãos. Certamente, é certo, vai acontecer. Essa terra vai ser minha. O que Salmo 23, versículo 6, o que o salmista diz lá no último versículo? Certamente, bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Certamente, meus filhos vão servir ao Senhor. Certamente, meu casamento será restaurado. Certamente, minhas finanças serão restauradas. Certamente, eu já tenho a vitória em todas as coisas. Certamente, essa tem que ser a palavra na sua boca, é essa palavra que foi encontrada na boca de Caleb, certamente. Em quais promessas você tem se firmado nesses dias? Ah, pastor, mas a maioria, filho, era a maioria dos espias, eram 10 espias, não seja daqueles que estão procurando seguir a maioria, porque nem sempre a maioria está do lado de Deus. Ali nos espias, os 10 espias estavam do lado errado, mas 2, que eram a minoria, estavam do lado certo. Portanto, não use, escolher as coisas, o que a maioria está dizendo, o que a maioria está sofrendo. Não, e nem também escolha o que a minoria, não importa para você. O que importa para você é a palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus está dizendo a esse respeito, porque é a palavra de Deus que é verdade. E por que você tem que saber qual que é a palavra de Deus? Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ele não é fiel para cumprir a minha ou a sua palavra. Mas se a palavra dEle estiver nos nossos lábios, Ele é fiel para fazer aquilo acontecer. Porque você coloca nos seus lábios a palavra dEle, as promessas dEle para a sua vida. Quando dizem amém? Eu fui tão edificado essa semana. Opa, já está eu buzinar só. Fui fazer uma visita com uma família que está vindo aqui, já veio para a nossa igreja, e a irmã contou um testemunho, me edificou muito. Ela disse acerca do seu irmão, era irmão dela, há uns 10 anos acho que isso aconteceu, ele era crente, estava lá no prédio da igreja, e ele sofreu um infarto, uma parada cardíaca, e estava só ele e a esposa, e ele ficou parado ali por 20 minutos, o coração parado, sem oxigenação no cérebro. E a mulher, a esposa dele, saiu para a rua e tinha um bar em frente. E lá naquele bar tinha um médico, se não me engano, cardiologista, tomando uma cerveja, não é isso? E aí ela chamou o médico veio e o médico ficou mantendo ali a massagem cardíaca até o socorro chegar, o SAMU chegar. Beleza.
O SAMU chegou e transportou o esposo dela, o irmão dessa irmã, para o hospital. Chegando no hospital, o coração tinha voltado a bater. Levaram para a UTI. Aí os médicos falaram: olha, já foi um milagre seu marido chegar vivo aqui, mas eu não quero te enganar, vai ter sequela. Se ele sobreviveu, que eu acredito que não vai sobreviver, vai ter sequela, porque 20 minutos sem oxigênio no cérebro vai trazer dano. E qual foi a postura da esposa? Estava lá a irmã da pessoa doente, esse até foi um dos motivos que ela veio, né, a se converter. Qual foi a atitude da esposa? Fulano, não se preocupar não, Deus tem promessas para fazer na vida do seu irmão. Deus tem promessas para fazer na vida do seu irmão. E quando as pessoas ouvem a confissão assim, o que eles falam? Tadinha, ela quer se apegar a alguma coisa para não sofrer, mas é melhor encarar a realidade. Não é assim que as pessoas dizem? É melhor encarar os fatos, ser verdadeiro. E aí, os médicos, por um lado, insistiam na confissão: seu irmão, fulana, se prepara, seu marido vai ter problema para andar, se ele sair da UTI, né, o problema da falta de oxigenação no cérebro, ele não vai ter como se locomover, vai ser muitas sequelas. E a família já começou a pensar, a família, assim, os irmãos dele, né, já começou a pensar: vamos ter que adaptar a casa para uma cadeira de rodas, uma cama, um leito de hospital em casa. E a esposa com a confissão: não precisa de nada disso. Deus tem uma promessa na vida do meu marido. Ele vai sair de lá e vai ser restabelecida a saúde dele. E eles ficaram espantados com a insistência da esposa em ter uma confissão contrária ao natural. Mas qual foi o resultado? Esse homem saiu da UTI, se recuperou e hoje tem uma vida absolutamente normal. Normal. Mas qual foi a atitude da esposa? Continuou confessando a promessa de Deus. Mesmo diante da adversidade, permaneça confessando aquilo que o Senhor diz. Olha o que aconteceu com Caleb. Números 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Outro espírito, pastor, que outro espírito é esse? O espírito da fé. E eu declaro sobre a sua vida que vai ser encontrado em você o espírito da fé. Você será conhecido nessa cidade, aonde quer que você vá, como um homem e como uma mulher de fé, como alguém que tem sempre uma palavra de Deus, uma promessa de Deus para liberar sobre a vida das pessoas. Nos seus lábios sempre vai fluir espírito de fé. Segundo exemplo, o exemplo de Abraão. Deus também fez uma promessa para Abraão. Qual que é a promessa que Deus fez para Abraão? Que Deus faria de Abraão pai de nações, pai de multidões. Mas qual que era o problema? Abraão já era velho, já era um senhor de 90 anos, quando fez a promessa. Sara já era uma mulher velha também. E o problema, além de ser uma mulher de idade avançada, ainda era estéril. Irmãos, cá para nós, tem circunstâncias que parece que são mais difíceis. Tem circunstâncias que você fala: não, isso aí não tem jeito não. Um homem já velho, uma mulher além de ser velha, ainda é estéril. Tem circunstâncias que você fala: não, isso aí não tem jeito não. Você não tem coragem de falar, né? Mas você pensa: não, isso aí nem Deus consegue fazer um trem desse. Mas o que aconteceu com Abraão? Romanos 4, versículo 19. Olha o que diz. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, a Bíblia ensinando aí, jamais mencione idade de mulheres, né? Mulher, você só fala, já está com a idade avançada, você é sábio. Mas Abraão, ele não negou os fatos, ele não negou a realidade, que o corpo dele já estava amortecido, já era um homem de 100 anos, a esposa já era de idade avançada. Mas qual que foi a atitude dele? Não duvidou por incredulidade de quê, irmãos? De que ele não duvidou? Da promessa. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera.
Ele não focou nos problemas, que ele já era um homem de 100 anos, que a mulher já tinha idade avançada, era estéril. Ele não focou nisso. Ele sabia que isso era uma realidade na vida dele. Mas ele atribuiu glórias a Deus. Eu creio, quem me prometeu é fiel para cumprir. E como é que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Presta atenção. 2 pontos. Dar glória a Deus, quando Abraão estava com Isaac no colo, se chama gratidão. Dar glória a Deus, quando a mulher nem está grávida ainda, isso se chama fé. Fé. É preciso que hoje, você seja encontrado um homem e uma mulher de Deus que dê glórias a Deus, mesmo diante da aflição que porventura você esteja passando. É preciso que hoje, nesses próximos dias, você ligue o som do seu carro, o som lá da sua casa, e você comece a glorificar o nome do Senhor. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer: por que você está glorificando? Eu estou glorificando pela fidelidade de Deus. Mas já mudou alguma circunstância para você? Ainda não mudou nada, ainda está do mesmo jeito, mas eu creio, quem prometeu é fiel para cumprir. E você começa já a glorificar a Deus. E o que acontece com você? Aconteceu com Abraão e acontece com você também. Você é fortalecido. Por que algumas pessoas às vezes se sentem abatidas? Né? Parece que está sem energia, está sugadas, drenadas as energias ali. Porque está olhando para o ponto errado, está olhando para o problema, está falando do problema. Mas quando você olha para a promessa, quando você olha para Cristo, né? Passamos aí contemplando a Cristo, você é fortalecido em fé, e dos seus lábios saem louvores a Deus. Você consegue glorificar ao Senhor. Terceiro exemplo, é o exemplo de Davi. Eu falei para você que tem circunstâncias, tem pessoas às vezes que são o problema, e você não deve olhar para as circunstâncias, nem olhar para essas pessoas que porventura são o problema para você. Mas também todos nós passamos por batalhas espirituais. É inevitável, filho, que você passe por batalhas espirituais. E no tempo das batalhas, você tem que se posicionar em não olhar para o problema, para a batalha, para os inimigos, mas você tem que se posicionar em permanecer focado nas promessas de Deus para a sua vida, no Senhor. Olha o que aconteceu com Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. A Bíblia diz que certo dia os filisteus e as tropas dos filisteus se juntaram para pelejar contra os israelitas. Então tinha um exército, vários soldados filisteus, vários soldados inimigos, mas tinha um que se destacava, tinha um que chamou a atenção de todo o exército de Israel. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem só dentre vós que desça contra mim. Disse mais o filisteu, versículo 10: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Como eu disse para você, nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. E como é que o inimigo age? Nós não temos inimigos de carne e sangue. Nosso inimigo é o diabo. O diabo usa pessoas, o diabo usa circunstâncias, mas o nosso inimigo é ele. Como é que ele afronta você? Através de palavras. E às vezes palavras audíveis que pessoas falam, às vezes palavras lançadas, setas malignas na sua mente. Para que essas palavras? Para que essa afronta, essa condenação, essa acusação?
para te paralisar pelo medo. O foco do diabo é criar medo em você, porque o medo paralisa. Mas o que a palavra de Deus nos promete? Que nós temos sido aperfeiçoados no amor. E o amor que Deus tem para conosco lança fora todo medo. Eu sou o amado de Deus. Eu não preciso temer coisa alguma. Agora, qual que foi a resposta do exército de Israel? Vai lá para o versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, olha a questão do ver. Eles estavam vendo o gigante. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. E temiam grandemente. E diziam uns aos outros. Olha só, aquilo que você vê, você confessa. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Observe que o texto está dizendo: viste aquele homem? Vendo aquele homem? Quando você está passando por batalha espiritual, não foque na batalha, não foque no seu inimigo, não foque no tamanho que é o seu problema. Continue focado em Cristo, nas promessas de Deus para a sua vida. Porque quando você foca demasiadamente no problema, na batalha que você está enfrentando, porque infelizmente, irmãos, alguns irmãos, diante da batalha, eles vestem a roupa da adversidade. Não sei se é porque querem mostrar o quanto estão sofrendo, o quanto tem sido difícil para eles, e eles vestem a roupa do problema, e só fala do problema, só fala da adversidade. Não é isso que vai resolver as coisas para o seu lado. Seja alguém que se cubra com as promessas de Deus para a sua vida. Seja alguém que saia dos seus lábios palavras de exaltação do poder de Deus, não do tamanho do problema da sua adversidade. Versículo 31, olha o que diz. Davi então se dispõe. Você sabe da história, o pai de Davi, Jessé, mandou Davi lá, nem era para batalhar, mandou Davi para ver os irmãos, os outros irmãos dele, para levar um queijo, um pão lá para eles, e Davi foi levar. Davi então não estava debaixo da liderança de Saul, do rei Saul. Davi não estava debaixo da influência de Saul. Davi estava lá cuidando das ovelhas. E Davi chega, versículo 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, presta atenção, Davi foi chamado na presença do rei. O que era de se esperar? Que o rei falasse primeiro. Mas o que aconteceu? Davi falou primeiro. Davi primeiro falou. E o que Davi falou? Olha o que ele falou. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Não fica falando de Golias, o tanto que Golias é poderoso, o tanto que ele é um gigante grande, porque isso está desfalecendo o povo. Tem pessoas que abrem a boca para desfalecer o coração das pessoas. Está vendo as dificuldades? Está vendo como é que aqui está com esse problema aqui? Está vendo como é que isso aqui... Isso desfalece o coração. Mas eu declaro sobre a sua vida que você é alguém que traz vida, traz ânimo, traz renovo. Aqueles que estão chegando com o coração desfalecido próximo a você vão receber uma palavra de fortalecimento. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse líder, esse pastor que sempre tem uma palavra de ânimo. Sempre tem. Todas as vezes que a pessoa me manda, às vezes pelo WhatsApp: pastor, graça e paz, bom dia, como está? Estou ótimo. Como é que estão as coisas? As coisas estão ótimas. Que é isso que Deus tem para as nossas vidas. Sempre boas notícias. Aí Davi fala com ele: ô Saul, pelo amor de Deus, Saul, não desfalece o coração de ninguém não. Agora vai lá para o versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele. Que Davi acabou de falar: o Saul não desfalece o coração de ninguém não, eu vou lá resolver o problema. Mas aí Saul estava desfalecendo aquele que ia resolver o problema. Vai não, filho, você não pode ir contra ele não.
Golias é homem de guerra, treinado, experimentado. Você é só um garoto. Não vai que você vai perder. Por que Saul tinha esse tipo de confissão? Porque Saul o tempo todo ficou olhando para Golias. Você percebe que Saul não falou o nome de Deus nenhuma vez, não exaltou o Deus de Israel nenhuma vez. A palavra dele, ele sabia de onde Golias era, ele sabia qual a altura de Golias, ele sabia que os bronze, a quantidade de bronze que tinha na caneleira, no escudo de Golias, ele sabia tudo de Golias. Então a boca dele só falava de Golias. Mas ao contrário de Saul, Davi exaltava o poder de Deus. Davi só tinha palavras para glorificar o nome do Senhor. Olha o versículo 45, a atitude de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Primeira vez, o Deus dos exércitos de Israel. Segunda vez, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor, terceira vez, te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quarta vez, saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Quinta vez, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Sexta vez, e Ele, sétima vez, vos entregará nas nossas mãos. 7 vezes, Davi engrandeceu o nome do Senhor. 7 vezes, Davi não falou de Golias, do tamanho de Golias, dos bronze que Golias carregava. Davi exaltou o nome do Senhor dos exércitos. Mas sabe algo? Davi, quando ele estava conversando com Saul, está relatado aí nos versículos anteriores, Davi trazia à memória aquilo que dava esperança para ele. Davi falou: olha, Saul, quando eu estava lá cuidando do rebanho do meu pai, apareceu um urso e um leão, e eu destrocei os dois. Irmãos, o que é um homem enfrentar um urso? Deus já tinha dado experiências para Davi. Da mesma maneira, todos nós temos experiências com Deus. Você já foi suprido em alguma área da sua vida. Deus já manifestou milagre em alguma área da sua vida. É tempo de você se levantar e trazer à memória aquilo que Deus fez por você, para que você seja fortalecido em fé. Ele agiu na minha vida no passado, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez no passado, vai fazer no meu presente. Continue focando ao Senhor, entrega os seus problemas para o Senhor, e é isso que você vai confessar. Quarto exemplo, para nós encerrarmos. Quero usar o exemplo dos discípulos e o exemplo de Jesus. Está relatado lá no capítulo 6 de João. No capítulo anterior, estou com a série da Netflix, nos episódios anteriores, está assistindo, né, pastor? No capítulo anterior, no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus curou um paralítico. De uma maneira sobrenatural, Deus manifestou um milagre ali diante dos olhos dos seus discípulos. E o povo também viu. E aí no capítulo 6, Jesus então, ele chama os discípulos para ir para o outro lado, para atravessar para Galileia. E logo quando ele chega com os discípulos do outro lado, a multidão veio ter com ele, porque é alguém que fazia milagres. E aí o Senhor vira para Filipe e ele fala assim: ô Filipe, aonde nós vamos dar pão para toda essa multidão? Mas por que o Senhor, esse é o primeiro personagem, Filipe, por que o Senhor fala isso? Projeta lá por favor, João 6. Por que o Senhor fala isso para Filipe? Porque ele queria, versículo 6, queria experimentar. O Senhor também te experimenta. O Senhor também permite que circunstâncias surjam na sua vida para te perguntar: e aí, como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que você vai sair dessa? Mas como Filipe respondeu? E Filipe aqui é o primeiro exemplo que eu quero usar com você. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe aponta para aquele que é natural. Ele está sempre olhando para resolver o problema no natural.
Minha dívida são R$100.000. Eu tenho na poupança só 5.000, a minha empresa só rende mais 1.000 por mês. Ele faz as contas, não dá conta, não dá. Senhor, não dá 200 denários para comprar pão, mas não tem padaria suficiente, não tem produção suficiente. Filipe aponta para aquele que é natural. A conversa dele é só o que está no foco natural. Ele só consegue dar justificativa natural. Saia do natural, meu irmão. Você é alguém que é chamado para andar no nível do Espírito. Você é homem e mulher de Deus para andar na provisão de milagre de Deus para a sua vida. Mas aí surge outro personagem, que é André. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André é aquele que olha para o que tem nas mãos. Ele olha, o que eu tenho nas mãos para resolver esse problema? André foi bem. André falou: Senhor, nós temos isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Aí entrou o mas, que é isso para tanta multidão? Por quê? Porque André é aquele tipo de gente que foca no que tem nas mãos e acha que é aquilo que vai resolver o problema. Mas você tem que ser alguém que olha o que você tem e você sabe que aquilo que você tem pode ser pequeno aos seus olhos, mas nas mãos de Deus pode alimentar uma multidão. E Deus vai fazer com aquilo que você tem. Está me escutando? Qual é a promessa de Deus? Ao que tem se lhe dará mais. Quantos tem aqui? Pastor, mas o que eu tenho é tão pouco. O que é isso? O meu estudo é tão pouco. Como é que eu vou gerir esse negócio? Como é que eu vou assumir essa posição que eu estou sendo desafiado? É pouco para você, mas pega o seu pouco e coloca nas mãos de Deus, que você vai ser surpreendido por aquilo que Deus vai fazer. E aí aponta para o terceiro personagem, que é o Senhor Jesus. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o que ele tinha, os pães, os peixes. E qual foi a atitude de Jesus? Não foi como André, mas o que é isso para tanta gente? A atitude de Jesus foi erguendo os olhos aos céus. Para onde que Jesus olhou? Para aquilo que ele tinha em mãos? O que é aquilo para tanta gente? Jesus ergueu os olhos aos céus. Sabe quando você reconhece um homem ou uma mulher que tem os olhos erguidos aos céus? É quando ele só tem palavras de gratidão. Porque ele sabe que Deus vai fazer algo na vida dele. O que Jesus fez? Erguendo os olhos ao céu, liberou palavras de gratidão, deu graças a Deus. Quando você olha para aquilo que você tem, e você abre a sua boca e dá graças a Deus pelo que tem, e sabe que Deus vai multiplicar aquilo, se prepare para milagres acontecer na sua vida. Se prepare para milagres acontecer na sua vida. Eu quero encerrar, chamar os irmãos do louvor aqui em cima, lendo com você 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que é algo poderoso da parte de Deus. Na velha aliança, tinha um não de Deus. Nas promessas de Deus não havia garantia. Por quê? Porque não havia, a promessa era para o justo. E o justo, não havia homens justos. E os homens, pela obediência da lei, não conseguiam se justificar diante de Deus. Então as promessas não tinham garantias. Mas, na nova aliança, Deus trocou o não pelo sim. Por causa da obra consumada do Calvário, aquele que tinha direito a todas as promessas de Deus, o justo, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele se tornou maldição no nosso lugar. Ele levou a maldição que era para nós, para que hoje você pudesse receber todas as bênçãos pela fé. E a palavra de Deus diz em Efésios que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu comecei a palavra perguntando para você se você tinha promessa de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar dizendo que cada uma dessas promessas, olha o que a palavra de Deus diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim.
porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Pastor, não sei se Deus quer me curar. Há uma promessa de cura. Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Pelas suas pisaduras você foi curado. Então ele já tem o sim de Deus. Pastor, não sei se Deus quer me prover. Há uma promessa de Deus. Ele vai suprir todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Você já tem o sim de Deus. Pastor, não sei a restauração do meu casamento, dos meus filhos. Há uma promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos dizem amém? E aí no seu boletim tem uma história muito interessante, eu achei também. Um garoto recebeu um telescópio, né? Os irmãos sabem o que é telescópio. Ele aumenta a imagem para que você consiga vislumbrar alvos distantes. E o pai deu aquele telescópio para o seu filho. E chegando, o pai, ele percebeu que o filho estava olhando o telescópio com a lente virada, invertida. E aí o pai falou para o filho: filho, você está olhando o telescópio errado, filho. Você tem que olhar do outro lado, porque aí você vai fazer o objeto ficar maior. E aí o que o filho respondeu para o pai? Pai, eu estou fazendo isso porque tem um coleguinha da minha sala que é maior do que eu, e ele está me ameaçando. Mas quando eu olho para ele com o telescópio invertido, eu estou vendo ele menor. E isso está fortalecendo o meu coração. Olha na posição que você está em Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus Pai. E nós estamos assentados com Ele. É do alto que você está contemplando as suas circunstâncias. É do alto que você está olhando para os seus problemas. E quando você olha os seus problemas nessa ótica espiritual, irmão, seus problemas ficam muito pequenos. Muito pequenos. Quantos querem se encher de fé nessa noite? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos ministrar um cântico. E eu quero encerrar a reunião depois desse cântico, orando com você, declarando que o Espírito do Senhor está trazendo à sua memória promessas que foram feitas talvez há 5, 10, 15 anos atrás, e talvez se perderam com o tempo, talvez como Abraão, ali passou os anos, mas o Senhor vai te fortalecer nessa noite, e você vai sair aqui com um certamente nos seus lábios. Certamente Ele vai cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Quantos dizem amém? Ministra ao Senhor esse cântico, depois nós vamos orar juntos para encerrarmos a nossa reunião. De alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez, vejo grandezas se aproximando, estão chegando, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando do tempo de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta,
acontecer na sua vida. O Senhor está dizendo para você nessa noite: ergue os olhos e contemple aquilo que eu vou fazer na sua casa. Ergue os olhos e contemple pela fé aquilo que eu vou fazer no seu trabalho, na sua vida. Deus tem promessas para você, e eu declaro esse cântico como uma palavra profética sobre a sua vida. É nesse ano que vai se manifestar milagre sobre você, sobre a sua casa. Aquilo que você tem desejado, Deus tem uma palavra para você: eu vou fazer acontecer, vai se tornar realidade. Quantos dizem amém? Então declara isso: estão vindo tempos de abundância. Aleluia! Na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando. No tempo de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. aleluia, aleluia, aleluia. Pega suas mãos ao Pai. Quero orar encerrando essa reunião, declarando que há nos irmãos um outro espírito. Você foi renovado em fé, os seus olhos espirituais foram abertos nessa noite, e você pôde contemplar as promessas que Deus tem para a sua vida. E de uma maneira sobrenatural, você recebeu um ânimo novo. Você foi revigorado, renovado em fé. As suas forças foram restauradas, e na sua boca há uma nova confissão. Uma confissão da promessa de Deus, uma confissão daquilo que Deus diz a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito das circunstâncias que te cercam. Pai, eu abençoo os seus filhos. Pai, eu declaro sobre a vida deles um ânimo novo. Pai, eu declaro um espírito revigorado, um espírito de fé. E como houve na boca de Caleb uma confissão de apropriação, eu declaro na vida dos teus filhos uma confissão de quem vai se apropriar, uma confissão de quem vai receber e vai viver as promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.